Fala aí, galera, eu sou o professor Felipe Reck, eu vou estar gravando mais uma questão para vocês aqui, a questão do número 18 da prova de 2022 dos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio da UFSM, tá? Como é de costume, vou dizer para ti o conteúdo da questão, né? Então, essa é uma questão de função cosseno, tá? Aonde envolverá uma desigualdade dentro dessa questão. Olha só. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. Em decorrência da pandemia do coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em março de 2020, uma das estratégias utilizadas para conter a propagação do vírus foi o distanciamento social. Para evitar aglomerações em locais de serviços essenciais, uma resolução emitida pelo governador do estado restringiu o acesso aos supermercados a 50% de sua capacidade. Sabe-se que a função que descreve a quantidade de pessoas no supermercado de hora em hora pode ser dada por f de x igual a 150 menos 50 vezes o cosseno de πx sobre 6, onde x é a quantidade de horas em que o estabelecimento comercial está aberto por dia. Considerando um supermercado que funciona diariamente por 12 horas, ou seja, das 8 até as 20, e que tem capacidade para 300 pessoas, a formação de filas ocorre a partir das... Bom, galera, o que acontece aí? Acontece o seguinte, ó. Faz sentido você ter uma função cosseno descrevendo a quantidade de pessoas dentro de um supermercado pelo seguinte, ó. O cosseno, a cossenoide, ela chega num limite máximo, depois ela vai com um limite mínimo e assim por diante. É a mesma coisa que acontece dentro do supermercado. Dependendo da hora você tem mais pessoas, dependendo da hora você tem menos pessoas. Então, vai chegar uma hora que vai ter um limite máximo de pessoas, depois vai decaindo até chegar a um limite mínimo e sobe de novo e assim por diante, tá? Bom, o que acontece então? Vamos começar a leitura aqui, ó. Então ele disse que o governador aqui, ó, ele restringiu a 50% de sua capacidade. Ele disse que o supermercado tem capacidade para 300 pessoas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular 50% de 300, tá? Então a gente vai calcular 50% de 300. Como é que eu calculo 50% de alguma coisa? 50%, galera, é sempre a metade. Então, a gente fazendo a metade de 300 vai ser o quê? Ó? 300 dividido por 2, que vai dar 150, ok? Bom, então, a partir de 150 pessoas, ocorre a formação de filas. E é justamente isso que ele quer saber. Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a função, né? 150 menos 50 vezes o cosseno de πx sobre 6. Isso tem que ser maior ou igual a 150, né? Porque a partir de 150 pessoas ocorre a formação de filas, né? Que é o que ele quer saber a partir de que horas, onde x é as horas. Antes de começar aqui, vamos pensar no seguinte, ó. Esse 150 ele pode vir para cá negativo. Então vai ficar assim, ó, menos 50 vezes o cosseno de πx sobre 6, tá? Isso é maior ou igual a 150 menos 150, tá? 150 menos 150 é zero. Então, ao invés de escrever 150 menos 150, eu vou colocar zero aqui, beleza? Então vai ficar assim, quer ver? Olha só. Então aqui eu vou colocar um zero, olha só. A borracha que está muito pequena, então deixa eu aumentar o tamanho. Tá. Então vai ficar zero. Repara que aqui eu tenho um menos 50. Então eu vou multiplicar por menos 1, porque eu não quero menos 50, eu quero mais 50. Só que tu já sabe que a partir do momento que tu multiplica por menos 1, o que acontece com o sinal da desigualdade? Ele inverte também, né? Então vai ficar assim, quer ver? Ó? 50 vezes o cosseno de πx sobre 6. Isso vai ficar o quê? Menor ou igual a zero, beleza? Esse 50 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, cosseno de πx sobre 6, ok? Isso é menor ou igual a zero dividido por 50. Só que zero dividido por 50 é zero. Então, eu vou escrever zero aqui. Tá? Então, vai ficar aqui zero, beleza? Então, agora, galera, eu tenho que descobrir os lugares aonde o cosseno é menor ou igual a zero. Então, eu desenhei um círculo aqui para vocês, ó. Então, olha só. Nós temos aqui eixo dos cossenos como sendo esse eixo x aqui e o eixo dos senos sendo y, tá? Então, observa, onde é que o cosseno é negativo? Então, é desse lado de cá, ó.
Então, desse lado aqui, né, porque nós estamos falando do eixo X, todos esses valores aqui são negativos, beleza? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Qualquer valor a partir de π sobre 2, né? Então, olha só, qualquer valor a partir de π sobre 2, eu vou ter o quê? Um cosseno com valor negativo, olha só. Um valor negativo, tá? Passando de π, então aqui no caso, né, seria um π mais x, enfim, cosseno negativo. E assim por diante, ó. Sempre eu vou ter cosseno negativo, até chegar ao 3π sobre 2. Então, galera, tu pode reparar o seguinte, ó, que todo valor que tiver entre o π sobre 2 e o 3π sobre 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter um cosseno negativo. E é justamente isso que eu preciso, tá? Porque eu quero valores menores ou iguais a zero. Então, eu vou dividir em duas partes, olha só. Eu vou dizer, ó, número 1. Vou fazer de branco aqui. Número 1, então ó, o cosseno de πx sobre 6 igual a π sobre 2, beleza? Estou fazendo igual aqui para a gente ter uma referência, ok? E depois o número 2, então ele vai de quê? Ele vai, ó, do π sobre 2 até o 3π sobre 2. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer o cosseno de πx sobre 6 igual ao quê? A 3π sobre 2. Acho que vocês já pegaram a manha, né? Então, olha só. Vamos pensar no seguinte, ó. Aqui no caso, como a gente já sabe que é zero, aqui no caso, né, tipo zero, o cosseno de π sobre 2 é zero e o cosseno de 3π sobre 2 é zero, a gente pode tirar esse carinha aqui, ó. Então a gente vai tirar esse carinha aqui. Deixa eu fazer a bocha maior. Então a gente vai tirar esse carinha aqui e vai tirar esse carinha aqui. Por quê, ó? A gente sabe que o cosseno é zero quando é π sobre 2 e quando é 3π sobre 2. Então agora a gente vai descobrir o x aqui, ó. Então vamos lá, vou fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, então eu vou ficar com 2π vezes x igual a 6π. Como eu quero descobrir o valor de x aqui, vai ficar assim, ó, 6π dividido por 2π, e isso vai dar igual a 3, ok? E aqui a mesma coisa, ó, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, então eu vou ficar com 2π vezes x igual a 6 vezes o 3π, né? Então, x vai ser igual a 3 vezes 6, que vai dar 18π, sobre 2π, né? Esse 2π vai passar dividindo. Então, isso aqui vai dar 9. Então, olha só, os valores estão entre 3 e 9. Só que repara, galera, repara só o seguinte, ó. Ele disse que o mercado abre às 8, tá? Ele disse que o mercado abre às 8. Então, ó, 8 horas, eu vou fazer aqui no cantinho, ó, 8. Depois, ó, 9, 10, 11 horas começa a ter fila e vai até que horas? 11. Meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5 horas da tarde, tá? Então, olha só, a resposta correta, né? Então, inicia às 11 e vai até às 5 horas da tarde. Ok, galera? Bom, essa daí, galera, é uma das questões mais complicadas. Eu diria que é a mais difícil dessa prova de 2022, tá? Mas eu quero que tu não desista. Não desiste. Não é porque essa questão é super difícil que tu vai desistir. A gente resolveu ela aqui. Nem todas as questões têm esse nível de dificuldade, né? Tu pode acompanhar pelos vídeos aí. Eu estou resolvendo a prova toda e tem umas questões que são bem tranquilas. Certo, galera? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, sugestão, tá? Quer que eu resolva alguma prova em específico? Deixa aqui embaixo nos comentários, galera. Eu respondo a todos, ok? Então era isso, valeu, até os próximos vídeos. Fui!